Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos. Eu sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. E hoje vamos falar sobre os vinhos de Bordeaux. Vamos falar sobre essa região, que é uma região incrível, uma região simplesmente espetacular, uma região que é famosa pelos seus vinhos tintos de guarda, isso que a gente vai começar provando hoje, testando, inclusive a gente já vai degustar um vinho agora. Mas não só isso, né? A gente tem em Bordeaux alguns vinhos brancos, principalmente brancos doces, de grande prestígio, como os famosos Sauternes. Mas ok, isso a gente vai começar a entender a partir de agora. Mas a provocação para essa aula é a gente entender região, é a gente entender as sub-regiões, é a gente entender os fatores geográficos, é a gente entender um pouquinho sobre solo, sobre o clima, sobre os produtores, o que muda de um para outro, um pouco das regras, as referências, né, Grand Cru Classé e tudo mais. Tem bastante conteúdo. Mas também sobre essa questão dos vinhos de guarda. Tanto que eu trouxe um vinho para a gente começar a provar, que é um vinho de uma sub-região importante, Saint-Julien, uma das mais importantes sub-regiões de Bordeaux. É um vinho que é da safra 2009, que é uma safra muito boa, mas é um chateau, é uma vinícola que não é das mais famosas, não é das mais conhecidas, mas é uma vinícola intermediária, certo? É um chateau intermediário, não é nem um chateau de entrada, nem um chateau, né, dos mais prestigiados. E a gente vai provar então e ver quais são as características desse vinho. O que ele entrega de, né, características positivas, e vamos ver se ele realmente tem ou não um potencial de guarda. Pô, 2009, então eu espero que no mínimo esse vinho esteja se mostrando bem para um vinho de 12 anos de idade, certo? Então a gente vai provar ele para ver se esse perfil, como realmente se apresenta. Lembrando que quem vai estar degustando, é sempre legal vocês terem um guardanapo, certo? Ou uma superfície branca, a gente inclina a taça, né, 45 graus, e começa a observar. Vocês já podem ver que é um vinho que tem muita intensidade de cor, ainda bastante um rubi nessa parte central, né, essa parte central aqui tem bastante vermelho, ou aqui, né, vindo por baixo. Conforme vai vindo para a borda, aparece uma coloração um pouquinho mais alaranjada, que a gente chama, né, de granada. Legal. Tem um pouco menos de brilho, não é tão brilhoso, mas não é opaco ainda. E é completamente límpido, né? A parte visual dele. No nariz, é limpo, não tem nenhum aroma desagradável. A intensidade dele é uma intensidade chegando em média, não é tão pronunciado, né? Não é tão intenso. Já tem um perfil de aromas bem interessantes, mas um perfil de aromas bem mais já evoluído. Não é um vinho cansado, não é um vinho passado, mas bem evoluído. Isso sem agitar a taça. Vamos agitar a taça agora. Legal. E a gente vê primeiro, tem muita tipicidade de Bordeaux no nariz. Então ele tem uma fruta, ainda aparece. Aliás, Saint-Julien é uma das sub-regiões que, principalmente dessas da margem esquerda, daquelas mais famosas, que a gente tem Margaux, Pauillac, né, Saint-Stéphane. Ela normalmente é os vinhos mais frutados, assim, tem um pouco mais essa pegada de fruta. E aqui ela aparece. Mas a fruta já passando, essa nota primária já quase não aparecendo. A nota secundária quase não aparecendo, mas a nota terciária é bem presente. E essa nota terciária é uma nota de um fumo seco, é uma nota de um charuto, certo? Aquele charuto antes de acender. Ele é uma nota de um cedro, aquela caixa de charuto, né? Que pega um pouco da madeira, tem um pouco, né? Aquela caixa que é um pouco de carvalho. Um carvalho um pouco envelhecido, assim, um pouco, né? Um pouco mais avançado, evoluído. Mas extremamente agradável. E aí tem uma nota, bem presente, uma nota de um aroma... Ele é um aroma de um herbáceo envelhecido, assim, como se fosse quase aquele suboá que eles chamam na França, né? Aquele chão de bosque, tem aquelas folhas secas,
tem aquele, às vezes, um pouco de umidade, um pouco de humus ali, enfim, ele lembra um pouco isso, mas muito agradável, só aromas positivos, apesar de estarem bem evoluídos. Bem interessante. E o vinho é esse aqui, né, que eu tô provando hoje, é o Chateau Marquise Lalande, um Saint-Julien 2009. Agora vamos colocar na boca, né, para ver qual é o perfil desse vinho em boca, para ver quais são as características desse vinho em boca, como que ele se apresenta. E esse é um ponto interessante, ok? Para potencial de guarda. Como aroma, eu não diria que ele está se entregando muito bem em aromas, apesar de ser aromas terciários predominando absolutamente, certo? Um toquezinho de primário, um toquezinho de secundário. Mas vamos ver em boca, né? Ou vamos sentir em boca para ver as características. Primeiro gole a gente não avalia, o primeiro gole que eu tô degustando de vinho hoje, não vou avaliar, mas ok. Já mostrou algumas características interessantes aqui em boca. Não tem um amargor ainda muito intenso, acidez bem presente ainda, pontos positivos para ele. Tanino marcadinho, mas já polimerizado, tá um pouco mais fino. Vamos tomar um gole para começar a avaliar. Bem interessante, tá? Que o vinho... Bom, primeiro, é um vinho seco. Depois, é um vinho que a acidez dele é uma acidez sobe um pouquinho de média. O tanino dele é um tanino que sobe um pouquinho de médio. E o corpo dele sobe um pouquinho de médio. Ele tem esse entre médio e muito aparecendo bem. Apesar desse tanino ser um tanino um pouco mais... ele é bem marcado, mas ele é um pouco mais fino. Já tá bem polimerizado. Tá bem agradável em boca. E o álcool sobra um pouquinho mais. Parece um pouquinho mais, até que tá dando um pouco mais de corpo para esse vinho. E em boca, muito caráter terciário de sabor também, certo? A gente sente esse caráter essa caixa de charuto, a gente sente esse herbáceo, esse herbal, né, mais seco, até umas ervas secas. A gente sente essa nota da baunilha envelhecida, aquele vidro, quem usa baunilha para cozinhar, tem aquela baunilha que vem em vidro, favo mesmo, mais envelhecido, quando tu abre, tu sente um pouco desse cheiro. E tem em boca um pouco mais dessa madeira, que também é evoluída, assim, que remete a alguma coisa de um cedro, remete a alguma coisa de um carvalho envelhecido, mais agradável. Sabe aquele cheiro de aquele armário muito antigo, aqueles armários de vó antigo, que tu sentia um cheiro dentro, não da roupa, né, da madeira mesmo, aqueles armários ficava vazio e tudo mais. Tem um pouco desse caráter, mas são todos positivos, apesar de serem terciários, eles são positivos. O que dá pra gente pensar desse vinho? É um vinho que não tem... Ele talvez já... Ele tá entrando na descendente dele, tá entregando super bem, mas eu acho que já descendo um pouquinho, tá super agradável em boca, tem um bom equilíbrio entre tanino, acidez, até corpo. O álcool, né, tá parecendo um pouquinho mais, ou seja, não é um vinho que tenha potencial de guarda, mas ele chegou bem até aqui, ele já começou a entrar na descendente dele, mas entregando muito bem ainda, tá? Ele não é um vinho muito caro, mas ainda entregando bem, mas ele já tá na descendente. Só que é uma safra, só que um ponto interessante aqui da gente pensar, é uma safra de muita qualidade, ou muito prestígio, foi uma grande safra 2009 em Bordeaux. Bom, o que isso significa? Bordeaux é uma região que sofre muito oscilação de safra. E quando eu digo muito, é bastante. Ok? E aí, uma coisa que dá pra gente começar a pensar sobre a região de Bordeaux é que são vinhos caros. Bordeaux é um vinho caro. Ou seus vinhos são vinhos caros. Por quê? Porque a região tem muito prestígio. E esse prestígio não é de agora. Esse prestígio é um prestígio histórico. Eu não vou entrar aqui tão profundamente, aliás, eu vou passar muito superficialmente sobre essa questão histórica, mas tem alguns pontos aqui que são extremamente relevantes, que tornam Bordeaux essa grande referência até hoje, e principalmente uma referência no conceito comercial. E até seguidamente o mercado de vinho faz uma comparação, né, entre os vinhos de Bordeaux e os vinhos da Borgonha. São duas regiões extremamente importantes na França, no mundo todo, né, que dão grandes referências. Qual é a grande diferença entre essas referências? Bordeaux é muito mais comercial.
é muito mais flexível nesse sentido. E a Borgonha é muito mais conceito de terroir raiz, né? Bom, mas vamos lá. Vamos entender um pouquinho esse conceito histórico. Ou seja, por muito tempo, Bordeaux foi uma grande referência, principalmente por causa do porto. A gente vai ver daqui a pouco que Bordeaux fica ali, né, nas margens do Oceano Atlântico. E esse porto, um porto comercial extremamente importante, remetia os vinhos da França, principalmente da região de Bordeaux, para fora, para o exterior, principalmente para a Inglaterra e outros países, mas a Inglaterra principalmente porque era um grande consumidor de vinho. E o que acontece? Bordeaux se torna muito importante. Né? O porto vai ter essa referência importante. Depois vai ter várias questões históricas importantes de referência que vão chegar até os dias atuais. Bordeaux, gente, merece talvez uma ou algumas aulas somente sobre conceitos históricos, porque são extremamente importantes. Mas vamos pegar dessa referência, né? Bordeaux, um porto importante, certo? Historicamente. Segundo, uma produção que cada vez se torna mais importante historicamente. Comercialmente, uma grande referência histórica para o comércio de vinho, também por causa do porto. E depois, porque vai ter alguns produtores que cada vez mais vão se destacar aí com o passar do tempo, que também vai estar relacionado com isso, vinhos mais valorizados. E essa referência desses produtores dando um indicativo para o mundo. E que referências são essas? A gente vai ver daqui a pouco. Mas isso tem algum caráter histórico. Por exemplo, quais uvas são utilizadas, as técnicas de vinificação. E tudo isso a gente vai ver daqui a pouco. Né? Os locais, as áreas específicas. E isso tem um caráter histórico importante. Mas antes da gente entrar nesse contexto, vamos falar um pouquinho sobre a questão das safras. E Bordeaux é uma região que tem uma oscilação muito grande de safras. A gente vai entender daqui a pouco isso. O porquê dessa oscilação. Mas já falamos aqui que são vinhos caros. Ou seja, Bordeaux produz vinhos que são muito valorizados. Mas a qualidade não necessariamente acompanha esse preço. E aí o que eu posso dizer para vocês? Vinhos de Bordeaux são caros. Bons vinhos de Bordeaux são muito caros. E os mais prestigiados são caríssimos. A ponto da gente ter que dar praticamente um órgão na troca. É um órgão... Gente, é muito caro. Vamos pensar assim, Chateau Petrus, 25 mil reais, 30 mil reais uma garrafa. Aí vamos pegar os Premier Grand Cru Classé de 1855, né? Principalmente os vinhos tintos. Aí o vinho vai para o mercado hoje, 8 mil reais, 10 mil reais uma garrafa. Ou seja, são muito, muito caros. E mesmo os vinhos mais simples são caros. Certo? Inclusive depois a gente vai entender aqui durante a aula essa questão, né, de Premier Grand Cru Classé, Grand Cru e tudo mais. Por quê? Porque tem umas pegadinhas aí no meio do caminho. Mas tudo isso também, né, cada vez traz mais prestígio para os vinhos. Só que quando a gente tem vinhos de safras muito boas para a região de Bordeaux, os vinhos ficam ainda mais caros. Muito mais caros. Então vocês podem ver aqui, essa é uma tabela da Wine Enthusiast, que é uma das que eu mais gosto, tá? Tem várias revistas e críticos que fazem as suas tabelas de safras do mundo. Bordeaux, como oscila muito e é vinho muito valorizado, normalmente está presente, né? Tem as suas sub-regiões ou a região presente nessas tabelas. E essa da Wine Enthusiast, essa é uma das que eu mais gosto, certo? Inclusive aqui a atual deles é até 2019, porque, né, a maioria dos vinhos, principalmente esses grandes vinhos, vão para o mercado 1 ano e meio, 2 anos depois que eles da sua safra. Mas ok. E, aliás, eu vou colocar isso aqui no material para vocês baixarem, tá? Eu vou botar essa tabela da Wine Enthusiast lá para vocês baixarem. Que tem várias regiões. Aqui eu só trouxe Bordeaux, mas as principais regiões do mundo e países, eles têm essa citação. Então eu vou colocar para vocês no material, no extra aqui para vocês baixarem também, tá? Ok. Bom, vocês podem ver aqui que aqui estão as regiões, a região de Bordeaux e as suas sub-regiões aqui listadas, como Pomerol e Saint-Emilion. A gente vai começar a entender isso daqui a pouco. O Médoc, Grave e Sauternes, né? Sauternes e Barsac. Sauternes e Barsac, principalmente seus vinhos doces, né? Vinhos doces, às vezes atacados pela botrytis. Os demais vinhos, vocês estão vendo aqui, Pomerol e Médoc, né? Pomerol, Saint-Emilion e Médoc, vinhos tintos. Graves, que tem tintos e brancos importantes, eles colocam aqui para tintos e para brancos. Mas vamos pegar aqui de modo geral.
E por mais que tenha uma oscilação grande entre essas sub-regiões, de modo geral, a gente vai ter muitas vezes, a safra, ou o ano, né, o ano vitivinícola, tendo maior ou menor qualidade de modo geral, mas com uma oscilação pequena entre essas sub-regiões. Tá, deixa eu dar uma limpada nesse negócio aqui, para eu poder marcar um pouco mais. Certo, o que está dizendo aqui nessa tabela de safras? Olha que interessante. A gente tem a safra desde 1993, e olhem aqui alguns fatos interessantes. Vamos pegar aqui o Medoc, certo? Que é uma das regiões mais importantes, uma macro-região ou uma sub-região aqui. E aí a gente vai vendo que, por exemplo, 2005 foi um ano muito bom para a maioria, principalmente para os vinhos tintos. Inclusive, eles dão 100 pontos como ou seja, uma safra perfeita acontecendo no Medoc, 98 pontos para Pomerol e Sauvignon e 95 pontos para os vinhos tintos de Cravos. Mas olha, poxa, uma safra muito valorizada. Lembra que eu falei para vocês 2009? Olha aqui 2009. 2009, inclusive, que é o vinho que a gente está provando, e eu estou provando um vinho que é Saint-Julien. Saint-Julien é uma sub-região aqui no Medoc, com 97 pontos. Aliás, vamos comparar aqui, né, 2009, 2010, 2011, que aqui é interessante, porque são safras mais recentes, literalmente mais recentes pra gente. Porque 2005, que foi uma grande safra, é uma safra muito antiga, e é muito difícil encontrar esses vinhos. Mas 2009, 2010, que foram grandes safras, e vem de duas safras, ou uma sequência desde 2005 aí, de 3 safras não muito boas, que é 2008, 2007, 2006, 2009 vai ser uma safra muito boa de novo. E isso vai fazer com que os vinhos disparem, fiquem muito caros, porque se os vinhos já são caros, nas melhores safras são ainda mais caros. Certo? Se a gente já tem que dar um órgão na troca para um grande vinho de Bordeaux, quando a gente tem uma grande safra, tu tem que dar 2 órgãos na troca. E aqui vai ter um marco importante também, a partir da safra de 2009, que é os chineses cada vez mais, são os novos ricos chineses, cada vez mais querendo os vinhos de Bordeaux como um prestígio, como uma joia. Nem tanto pela qualidade dos vinhos, mas pela distinção que os novos ricos chineses se destacam, muitos deles, por ter, né, produtos de marcas famosas, e vinho é um produto que se torna muito importante nesse momento, e muitos comprando vinhos de chateaus importantes. Então os vinhos ficam mais caros. E aí vai ter 2010, aqui, que vai ter outra safra muito, muito boa e até melhor. Então os vinhos começam a ficar mais caros ainda. Por quê? Porque a safra é muito, muito valorizada. E aqui tem um boom, ou mais um boom, na região de Bordeaux, aí os chineses querendo comprar chateaus. Os vinhos simplesmente disparam o preço de venda deles. Certo? Só que aí a gente vai ter um outro problema grande. Em 2011, a qualidade da safra baixa muito. Mas o preço dos vinhos não baixa. Vai ter uma mudança de mercado, claro, mas o preço dos vinhos não baixa, mas a qualidade baixa por causa da safra. E aí depois a gente vai ter safras muito legais, cada vez melhores, muito também por causa do aquecimento global, que está afetando bastante essa região. Mas legal, então dá pra gente ver que, de acordo com a safra, a gente vai ter uma oscilação importante dos vinhos, certo? Bom, aliás, uma dica para vocês, tá? Esse documentário, ele é obrigatório para quem estuda vinho. Vocês precisam assistir. Quem não assistiu, tem que assistir. Se chama Head Obsession. É um documentário muito legal de 2013 que conta exatamente essa mudança na região de Bordeaux, inclusive citando essas 3 safras. 2009, 2010, 2011, né? 2009, 2010 de alta qualidade e 2011 baixando muita qualidade. Mas fala sobre a região, fala sobre a região de Bordeaux. E usando essa questão de safra como referência, sobre os novos chineses, esses novos ricos chineses. É muito legal, aluguem, tem online, né? Inclusive um documentário é narrado pelo Russell Crowe. Vale muito a pena vocês assistirem, tá? Porque é muito legal e dá para vocês entenderem um pouco sobre essa questão dessa oscilação de safras de Bordeaux. Tá? Então, um documentário que vocês precisam assistir. Loquem online e assistam porque vale muito a pena para quem estuda vinho. E aqui, já que a gente está falando sobre esses vinhos de guarda, que são o grande diferencial de Bordeaux, é essa questão dos vinhos
com um grande potencial de guarda por causa da sua estrutura. Se a gente fala que os grandes vinhos de Bordeaux são vinhos que, primeiro, a sua maioria de produção são vinhos tintos e os grandes vinhos são grandes vinhos de guarda, aqui para a gente fazer uma comparação. Esse é um gráfico, tá, que é publicado no Atlas Mundial do Vinho, da James Robson e do Hugh Johnson, fazendo uma comparação média, tá, pessoal? Vai oscilar de sub-região para sub-região, de produtor para produtor. Mas dos grandes vinhos ou dos vinhos de referência de regiões diferentes, né? E aí pega um pouco da média desses vinhos aqui. E aqui nesse gráfico tá comparando o ciclo de vida do vinho, ok? E aí o ciclo de vida do vinho, inclusive eu vou fazer uma aula mais para frente só falando sobre isso. Que o ciclo de vida do vinho, ele fala o seguinte: se vocês lerem atrás de uma garrafa de vinho, toda garrafa vem escrito o prazo de validade dos vinhos. Qual é o prazo de validade dos vinhos? Prazo de validade indeterminado. Todas as garrafas vêm com isso escrito, certo? Todas. Por quê? Porque é obrigatório aqui no Brasil. Só que significa que o vinho vai ficar bom a vida inteira? A resposta é não. Isso significa que o vinho não vai te dar dor de barriga, certo? Ou seja, por ser uma bebida alcoólica, ele se conserva, né, que não vai te fazer mal para a saúde. Mas, né, e aí com fazer mal, cuidado, observação, tá? É uma bebida alcoólica e o álcool se altera muito pouco no vinho com o passar do tempo, tá? E bebida alcoólica a gente sabe que tem suas restrições. Então tô falando que é um vinho que não vai dar dor de barriga porque estragou. Mas a qualidade do vinho vai mudar. E quando a gente fala em ciclo de vida do vinho, né, até vou desenhar aqui do lado, o vinho ele começa num processo de produção, depois ele vai maturando, vai melhorando sua qualidade, chega no auge, dura um tempo no auge, depois começa a entrar em declínio até que ele morre. Ou seja, o que ele morre? Prazo de validade indeterminado. Mas as características positivas vão diminuindo. Por exemplo, esse vinho que a gente está provando, ele está aqui, ó. Está mais ou menos aqui. Ele começou a entrar no seu declínio, certo? Talvez até um pouquinho mais para cima aqui, mas ele já está em declínio. Ele já passou desse platô aqui, que seria o melhor que o vinho entrega. Claro que esse ciclo aqui, desde a sua produção até o seu declínio, certo? Vai variar de vinho para vinho, ok? E é mais ou menos esse gráfico que a gente tem aqui do lado. Esse gráfico que ele está falando, comparando vinhos de regiões diferentes versus seu potencial de guarda. Então a gente tem numa linha aqui, a gente tem quanto mais alto, maior a qualidade, certo? E aí qualidade, vamos pensar o seguinte, não é qualidade técnica, mas qualidade de características positivas que cada vinho pode entregar, ou seja, o seu melhor de cada vinho, certo? Não é comparando região com região, nem vinho com vinho. É cada vinho o que ele pode entregar de melhor, indiferente da qualidade técnica de cada um deles, certo? Que seria mais ou menos o potencial de guarda, a gente pode pegar essa referência. E aqui embaixo uma linha de anos, que é exatamente fazendo essa curva do ciclo de vida do vinho, certo? E aqui uma média, tá, pessoal? Então aqui, essa linha preta que vocês estão vendo aqui, ela faz um vinho branco, chardonnay, comercial médio do Novo Mundo. Ou seja, em 2 anos, ele faz a curva, certo? Chegando ao seu ápice no final do primeiro ano, no segundo ano já chegando em declínio. Ah, o vinho vai estragar? Não, ele pode durar um pouco mais? Bom, vai depender de vinho para vinho, mas de modo geral, certo? Se pegar aí, vamos pegar os vinhos reservados, tanto vindo de fora, quanto os brasileiros e tudo mais, né? Agora o Brasil pode produzir vinho reservado também, tá na lei brasileira. Os vinhos brancos, a média é isso. Ah, tá, posso tomar com 3 anos? Pode, talvez já não esteja no melhor, mas talvez ainda tenha se mantido mais 4 anos, ou seja, a qualidade dele vai, né, ele vai ter cada vez menos características positivas para entregar. Na linha azul, aqui, a gente está falando já de um vinho, por exemplo, um Cabernet Sauvignon chileno, que aí vai chegar aos seus 5 anos desse ciclo de vida. No seu auge, ele vai ficar aqui, vamos lá, 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. No seu melhor, depois vai entrar no declínio e cai relativamente rápido. E aí, comparando com outros grandes vinhos com potencial de guarda, regiões mais famosas por vinhos com potencial de guarda. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar essa linha verdinha um pouco mais clara aqui, certo? Entre, vamos lá, um azul esverdeado. Que a gente tá falando do Riesling alemão, só que a gente tá falando de grandes Rieslings alemães, certo? Que vai crescer de forma mais lenta, chega no auge, dura aí alguns anos e depois vai começar a decair,
certo? Principalmente aqui a gente tá falando de até alguns vinhos doces alemães, né? Como os Trockenbeersnausler, os próprios Biersnausler, podem ser atacados por botrytis e tudo mais. Mas Riesling, principalmente os grandes Riesling, até alguns secos, tem um grande potencial de guarda, mas os doces normalmente tem um potencial de guarda ainda maior. E aí a gente tá falando do auge desse vinho, chegando aí dos 8 anos até os seus lá 16 anos, quase 8 anos no auge para entrar em declínio e vai caindo lentamente. E aí a gente fez toda essa introdução para falar dos vinhos de Bordeaux. Um último, e os vinhos de Bordeaux estão nessa linha aqui, que seria essa linha vermelha, que a gente já vai falar. E talvez o vinho mais longevo que a gente tem são os Portos Vintage, que é essa linha verde aqui mais escura. Que lentamente, mas é Porto Vintage, tá, pessoal? Não é vinho do Porto regular, os Tawny clássicos, os Hub clássicos, não. Porque esses mais convencionais são vinhos que duram pouco tempo. Os Portos, sim, tem um grande potencial de guarda. Mas ok, vamos falar aqui. Vamos pegar essa linha vermelha que é Bordeaux. Ou seria, e aqui a referência, um Grand Cru de alta qualidade de Bordeaux. Que, olha como é que tá fazendo a curva. Ele cresce lentamente, ele até tem aqui, a gente chama uma área de sombra, muitos dos grandes vinhos têm essa área de sombra, e seguidamente a gente pega esses vinhos nessa área de sombra, parece que ele chegou no auge dele, e depois parece que ele tá decaindo, parece que ele começa a se fechar e não tá entregando todas as características, depois ele vai e segue, né? Começa a se abrir de novo e começa a evoluir. Então vinhos que têm um potencial de guarda grande, mas claro, estamos falando, não é todo vinho de Bordeaux, assim como não é todo vinho, todo Riesling alemão, né? Porto Vintage, de modo geral, acaba tendo um pouco mais potencial de guarda, apesar de oscilar de produtor para produtor. Mas, ou seja, demorando 10 anos para chegar no auge, depois se mantendo no auge durante alguns anos importantes e depois caindo lentamente. Então, essa é uma referência importante. E quando a gente fala em potencial de guarda, Bordeaux produz muitos desses vinhos com um grande potencial de guarda. E esses vinhos mais famosos de Bordeaux, eles têm um grande potencial de guarda. Aliás, vocês já devem ter ouvido falar, já que a gente falou de safra, já que a gente falou de potencial de guarda e tudo mais, Bordeaux, né, e falamos também que Bordeaux é uma região extremamente famosa pelo seu conceito comercial. Mas vamos pensar o seguinte, e vocês já devem ter ouvido falar, já estudaram, que estuda vinho, né, sobre um crítico chamado Robert Parker. Robert Parker é um crítico extremamente importante, já aposentado agora, mas a publicação dele existe. A publicação dele se chama Wine Advocate. Robert Parker, a grande fama de Robert Parker vai surgir quando ele, um degustador, ele é americano, foi morar na França, estudar na França, né? Sempre teve uma facilidade para avaliar produtos e tudo mais, se apaixona por vinho e volta e começa a escrever sobre vinhos. O que acontece? Parker começa a escrever sobre vinhos e tinha outros autores na época, até mais famosos, ele não era famoso, que escrevia sobre vinho. E Parker vai ficar famoso quando ele é convidado e em Bordeaux eles lançam a safra normalmente no ano seguinte, quando os vinhos ainda estão na barrica. Normalmente os vinhos começam a ficar prontos a partir de 2 anos, né, 3 anos, depende do produtor, que vão começar a botar o vinho para o mercado, né? Às vezes fica um pouco mais em garrafa e tudo mais. Mas eles têm um conceito, eles chamam de on premier, que é normalmente no ano seguinte, 1 ano e meio para frente, que eles mostram os vinhos da safra anterior, às vezes até 2 anos, né? Vai depender muito de como está acontecendo, né, a questão mercadológica e tudo mais. Mas vamos lá, eles lançam os vinhos, eles mostram os vinhos para os grandes críticos e para os grandes compradores em on premier. On premier seria o quê? Eles vão mostrar como é que foi a safra e como é que estão os seus vinhos. E ali, nesse evento, que é um evento fechado, os compradores e os críticos vão ver como estão os vinhos e já vão comprar os vinhos ainda em barrica. Ainda sem ir para o mercado, ou em barrica ou em garrafa. Que vai ser entregue um tempo seguinte para frente. Então eles vão provar e vão comprar. Os críticos, nesse momento, eles avaliam como que tá se apresentando a safra, como que foi a safra. Porque, claro, tem os dados meteorológicos, como que foi a safra, os produtores relatam e tudo mais, tem relatos sobre cada uma das safras, mas é ali que eles provam. E cada crítico vai fazer a sua avaliação da safra a partir desse momento. E o que acontece? Na safra de 1982, os grandes críticos da época, eles avaliam
os vinhos de Bordeaux e dizem que foi uma safra medíocre. Não foi uma safra boa. Foi uma safra ruim. E nesse ano, Robert Parker, que já é um crítico não famoso, não tão famoso, ele avalia e diz o seguinte: não. Nós estamos diante de uma das melhores safras da história de Bordeaux. É uma safra espetacular. O problema é que são vinhos mais concentrados, são vinhos mais intensos, e esses vinhos precisam de tempo para conseguir mostrar o seu caráter positivo. E, aliás, um dos grandes diferenciais de Robert Parker, tá? Uma outra questão que torna ele um grande crítico é que Robert Parker começa a escrever sobre vinho de uma forma diferente. Ele para de usar conceitos muito rabuscados. É bem nesses anos que estão acontecendo aí, a partir dos anos 80... Vamos aí pegar a partir de 80, os anos 80, com o Parker escrevendo. Depois a gente vai ter a Anne Noble, que é uma pesquisadora, uma PhD muito famosa da Universidade de Davis, na Califórnia, que vai começar a organizar a forma de escrever sobre aromas, descrever aromas, porque até aí os críticos escrevem de forma muito lúdica. Então eles descreviam os vinhos também dizendo: nossa, esse vinho lembra os bosques que eu caminhava quando era pequeno, esse vinho me lembra andar de cavalo pelos campos, que aquela coisa que tipo, sabe... Nem todo mundo viveu, nem todo mundo sabe, nem todo mundo... E Robert Parker, ele começa a escrever de uma forma mais fácil das pessoas entenderem. Dizendo, não, esse vinho tem um caráter frutado, esse vinho tem caráter de madeira, a acidez tá alta, a acidez tá baixa, o álcool tá sobressaindo, não tem caráter de aroma de tostado, da tosta da madeira aparece, não aparece. E isso também torna para as pessoas mais fácil delas entenderem. E na safra de 82, Parker vai dizer o seguinte: não, essa é uma safra de Bordeaux muito, muito boa. Ele entende isso, só que os vinhos são muito jovens. Os vinhos precisam de tempo para começar a mostrar o seu perfil de aromas e sabores. Ou seja, começar a mostrar suas características positivas, né? A gente viu no gráfico que conforme vai subindo, né, vai mostrando mais características positivas. E assim, ele é até contrariado na época e tudo mais, e daqui a pouco essa safra começa a se mostrar como uma grande safra de Bordeaux. 1982. Então Parker surge para o mundo aí. Ou seja, o mundo começa a entender que Parker é um grande crítico, né? Ou seja, ele acerta a safra. E quando a gente fala da safra de 82, e aqui tem uma tabela, né, de um grande leiloeiro, importante leiloeiro, que é a Aker Merrill, sobre a evolução das safras durante 20 anos, o valor das regiões, dos vinhos mais valorizados do mundo, sua valorização, e algumas safras muito valorizadas. E a gente vê aqui Bordeaux aparecendo muito bem, certo? Muito bem. E o que a gente está vendo aqui? Inclusive safra 82 aparecendo, né? Sendo citado por Chateau Latour e Chateau Lafite, considerando para esse talvez algumas das safras mais valorizadas para esses produtores, certo? E a gente está vendo aqui Chateau Petrus, Chateaubriand, aqui são todos produtores de Bordeaux, certo? E aqui a gente tá vendo outros, depois de Bordeaux aqui a gente vai ver até Meursault, até aqui a gente tá vendo Borgonha, grandes produtores da Borgonha, depois a gente vai ter Hermitage, Pont-Jaboulier aqui é Hermitage, aqui a gente já tá falando de Itália, o Barbaresco do Giacosa, aqui Scream Eagle a gente tá falando de Estados Unidos e aqui Vega Sicília de Espanha. Mas aqui grandes vinhos se valorizaram muito com o passar do tempo. Inclusive tiveram melhor rentabilidade, porque também tem muita gente que compra para investir nos vinhos. O que a gente está falando aqui? Vinhos de Bordeaux muito, muito valorizados, certo? Principalmente os grandes vinhos. E aqui a gente, né, subindo, quando a gente estava falando, então, quando Parker provou o vinho quando estava aqui. Ele dizendo, olha, com o passar do tempo vai ser um grande vinho. E isso realmente aconteceu. E esse foi um grande diferencial de Robert Parker e uma grande referência, certo? É um grande degustador. Robert Parker, gente, gostem ou não de Parker. Outra coisa que Parker faz, que é extremamente importante, a gente já vai começar a falar da região agora de Bordeaux em si. Uma outra coisa que Parker faz, que é extremamente importante, Parker cria um sistema de pontuação que é mais fácil para as pessoas entenderem. Que é o sistema de 100 pontos. Que é um sistema que mostra para a pessoa, mesmo que ela seja leiga, que segundo Robert Parker, eu não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, eu não estou avaliando isso. Eu estou falando que foi uma forma de deixar as coisas mais fáceis. E facilitou para muita gente, tá? Por isso que
a referência de notas de Parker virou essa grande referência para o mundo. E ele sempre gostou de avaliar os vinhos de Bordeaux. Porque deu destaque para ele e porque ele sempre gostava do perfil também. Mas Parker também tem esse acréscimo de trazer um sistema que é mais fácil das pessoas entenderem, que é o sistema de 100 pontos. Ele inventa isso. Que as pessoas podem não entender a avaliação que ele faz, mas entende que ele está dizendo que se um vinho tem uma referência de 92 pontos, é uma referência importante, porque é perto de 100. Mas se é um vinho que tem uma referência de 98 pontos, é um vinho que tem mais características positivas na visão dele, Parker. E isso facilita para as pessoas também comprar vinho, escolher vinho. E isso, inclusive na tabela de safra dele, ele usa essa referência para avaliar a safra. Ele dá uma pontuação até 100 pontos para a safra de cada lugar. E outros produtores, hoje a avaliação de 100 pontos é a que a maioria dos críticos usam. Não são todos, né? Por exemplo, a James Robson usa uma escala até 20 pontos, né? A Decanter também usa, a Decanter Magazine. Mas, ok, cada um tem sua escala, mas Parker torna isso mais fácil para as pessoas, né? Torna isso esse conceito. E a gente, né, sempre tem essa escala de 100 pontos na nossa cabeça, já por prova, né, escola e tudo mais, ficou mais fácil. Claro que isso influenciou muito a questão da compra dos vinhos, né? Muito, porque os vinhos que eram melhores avaliados por Parker eram vinhos que vendiam muito, eram vinhos que tinham grande referência de valor e tudo mais. Bom, não quero avaliar Parker, mas posso dizer para vocês, ele é um personagem extremamente importante para o mundo dos vinhos. Extremamente importante. Todas essas mudanças que eu falei para vocês são baseadas no Parker. E essa mudança também está muito relacionada com Bordeaux, inclusive a safra lá de 82, né? Tá, legal. Vamos avançar um pouquinho mais, ok? Bom, vamos avançar aqui. Vamos pensar o seguinte. França, tá? A gente está falando aqui de um país relativamente grande, se a gente considerar os países da Europa, que é banhada por um oceano, que é o Oceano Atlântico, também pelo Mediterrâneo, uma região que, como por ser um país grande, e a gente está falando do país França como um todo, acaba tendo uma parte mais fria, mais para o norte, e uma parte um pouco mais quente, moderada, aqui quando a gente vai falar do sul. Mas a gente vai avançar um pouquinho nessa ideia, porque a gente está falando de uma região específica que fica mais ou menos aqui. E aqui nesse mapa, é um mapa bacaninha, feito pela Wine Folly, das regiões mais quentes versus regiões mais frescas. E onde está verdinho é mais fresco, onde está mais vermelhinho é mais quente, ok? E Bordeaux está aqui, apesar de estar bem pertinho de uma região um pouco mais quente, é uma região um pouco mais fresca. E a gente vai começar a ver um pouquinho mais disso, dessa referência. Primeira coisa, ou uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender sobre Bordeaux, e aí a gente vai entrar agora especificamente na região, nesses fatores geográficos da região, é que o grande conceito de produtor da região são os seus chateaux. E o que é chateau? A tradução literal de chateau do francês seria uma referência a como se fosse a castelo. Vamos pegar assim, né? Castelo. Seria uma grande construção, uma construção importante, né? De um nobre ou tudo mais. Então, um castelo. E Bordeaux trouxe isso muito bem. E aqui a gente está vendo um exemplo de chateau. Só que como Bordeaux é muito marqueteiro, o que aconteceu? Os produtores de vinho começaram a usar o conceito de chateau. Se tu pega alguns mais famosos, por exemplo, Chateau Margaux. Chateau Margaux tem uma casa super linda, né? Com um chateau, uma casa imponente, etc. Mas os produtores começaram a usar essa referência. Chateau, chateau, chateau. Então, quando vocês leem hoje um rótulo de Bordeaux escrito chateau, a referência é uma vinícola. Normalmente um chateau acaba sendo uma vinícola que tem os seus vinhedos e tudo mais, mas não é uma lei, tá? Então, o conceito de chateau está muito empregado, tá muito, né, tem uma valorização muito grande. Inclusive os chineses copiam, né? Os chineses fazem muitas vinícolas lá na China e chamam de chateau, né? Por causa dessa referência de Bordeaux. Os chineses compram muitos chateaus em Bordeaux também e tudo mais. Mas ok, então quando a gente pega a referência chateau, é uma vinícola, vamos pensar assim. E aí, normalmente, esse chateau vem chateau alguma coisa. Por exemplo, a gente tá falando aqui desse vinho que eu tô provando hoje com vocês, que é Chateau
Marquise Lalande. Hoje eles só chamam de Chateau Lalande, inclusive. Que é um produtor intermediário, a gente viu que o vinho está se apresentando, já está na descendente pelo tempo dele, evoluiu bem. Esse é um ponto importante para esse vinho. Ele apresenta muitas notas positivas, ele evoluiu bem. Apesar, eu tenho ele em adega já faz alguns anos, mas eu comprei ele aí há pelo menos uns 4, 5 anos, ou seja, eu já comprei ele já estava num processo evolutivo interessante, foi bem conservado, se manteve bem, evoluiu bem. E aqui vocês podem ver, inclusive, no rótulo, que eles botam o chateauzinho, né, na frente aqui, a vinícola e tudo mais. Essa provavelmente seja a vinícola do Chateau Lalande. Chateau Lalande é um chateau interessante, isso tem muito em Bordeaux, tá? Vocês vão conhecendo mais sobre a região, e assim, Bordeaux a gente precisa estudar bastante para começar a entender. Então a gente vai entendendo mais sobre a região, a gente vai vendo que o produtor é extremamente importante, mas tem áreas que tem uma valorização interessante, assim, por exemplo, esse Chateau Lalande, os vinhedos dele, eles faziam parte do Chateau Lagrange, que é um chateau super importante, um Premier Grand Cru Classé. Super importante. É um Premier Grand Cru, um Grand Cru Classé, desculpa, não um Premier. Um Grand Cru Classé. Premier são os primeiros níveis, tá? A gente já vai mostrar quais são eles. De Saint-Julien. Então, eles compraram essa área há muito tempo atrás, e é um produtor que entrega uma boa qualidade por um preço mais interessante. Você vai pegar os melhores chateaus, vai pagar muito, muito caro, certo? Bom, mas vamos lá, vamos avançando. Um exemplo, né? Então, esse aqui, Chateau Lalande, é um produtor. E aí tem muitos produtores hoje que acabam acaba não tendo um chateau, não tendo uma vinícola, e também usa referência para botar no nome do vinho, certo? Acontece também. Ah, legal, vamos avançar. Aqui falando de Bordeaux, tá? Então, Bordeaux, essa região aqui, está marcadinha em amarela, que a gente está vendo o mapa da França, todas essas regiões aqui coloridinhas são as regiões mais importantes de produção de vinhos. E a gente está vendo uma região aqui que, primeiro, tem uma influência muito grande do Oceano Atlântico. E aqui tem um fator importante, que é o seguinte. O Oceano Atlântico aqui, como o movimento dos mares, dos oceanos, vai fazendo com que ele tenha esse movimento aqui em direção ao norte, ele vem da linha do Equador, que é uma região onde a água esquenta. Na verdade, as correntes, ela vem lá da costa dos Estados Unidos e do México, lá na chamada corrente do Golfo, que é uma corrente de água quente, porque ela passa perto da linha do Equador, e traz bastante umidade para essa região. Então, como ela é uma corrente mais quente, ela vai fazer compensação térmica, quando pega umidade, vai carregando umidade, então é uma região muito chuvosa. E aí essa corrente ela vai esfriando conforme ela vai vindo para o norte. Inclusive, a água vai ficando fria, e aqui no Mar do Norte é um mar mais frio, certo? Então dá pra gente pensar esse momento. Então um fator geográfico importante para Bordeaux é a corrente do Golfo. Essa corrente de água quente que esquenta um pouquinho mais a região, mas principalmente traz muita umidade para essa região aqui. Um outro fator que a gente pode pensar é uma região mais próxima do oceano. Então é uma região um pouco mais baixa, não tem tanta altitude, que é outro fator interessante. Um outro fator que é relevante, eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas aqui, eu já vou começar a responder algumas para vocês, certo? Outro fator extremamente importante aqui são esses rios. São dois rios extremamente importantes, principalmente esse que vem aqui do sul chamado Garonne, que vai se convergir e encontrar com um vinho que vem do norte, um rio que vem do norte chamado Dordogne, e vão criar esse grande estuário aqui chamado Gironde. Ou seja, além da influência marítima importante aqui, a gente tem uma influência muito grande de outras massas de água, que são o Dordogne, o Garonne e o próprio Gironde. Então isso é extremamente importante. Gente, preste atenção quando eu for entrar agora nessa parte de definição das margens, margem esquerda, margem direita, uvas e tudo mais, porque isso é extremamente importante aqui, gera muita dúvida em todo mundo que estuda vinho. A margem esquerda, o que é, como é que funciona, Cabernet Sauvignon e tudo mais, a gente vai começar a entender isso agora. Deixa eu trazer algumas perguntas que vocês estão trazendo aqui, para eu começar a responder também aqui para vocês, tá? A gente já vai entrar um pouco mais nessa questão da região. O Cláudio perguntando, quando lemos no rótulo potencial de guarda X anos, esse é um tempo estimado para ápice do vinho período? Não, Cláudio.
Tem uma forma de saber potencial de guarda, abrindo e degustando vinho. Porque quando os produtores colocam essa referência, potencial de guarda é o que eles estão estimando, provando o vinho lá na vinícola. Mas a gente não pode esquecer que no meio desse caminho a gente tem o processo de guarda do vinho. O processo de quem armazenou o vinho, vamos chamar assim, né? O armazenamento, se foi correto ou não. Então é uma estimativa que o produtor faz, mas não é absoluto, tá? Tem que abrir, tem que provar. Inclusive, já que a gente falou de Robert Parker é um que ele revisa as avaliações que ele dá, porque quando ele faz a crítica, ele não faz mais, ele se aposentou, né? A Wine Advocate existe, inclusive foi vendida, boa parte dela pro Guia Michelin, né? Eles compraram boa parte da publicação do Parker e hoje são os principais acionistas. Mas ok, quando o próprio crítico, como Robert Parker, ele faz a avaliação, ele diz assim, esse vinho tem um potencial de guarda de X tempo, melhor consumir, o auge dele vai ser daqui entre 2022 e 2026. Ele vai seguidamente revisar essa avaliação depois de tantos anos, para ver se realmente aquilo que ele previu está se apresentando com os vinhos ou não. Que aí ele pode aumentar, ele pode diminuir, e vai fazer uma revisão. Então, quando mesmo o enólogo na vinícola faz essa referência, tem tantos por cento de potencial de guarda, ou tantos anos de potencial de guarda, não é absoluto, tá? Algumas outras perguntas. Robert Parker é um super... perguntou se é o Super NUS. Ok, ele tem um nariz diferenciado, ele tem um nariz ele tem uma capacidade sensorial, olfativa e gustativa muito boa. Né? Inclusive, ele tem seguro sobre o nariz dele e tudo mais. Né, seguro de milhões, que é um diferencial dele, tem que ter uma capacidade analítica maior, tá? Mas ele treina muito, degustava muito e tudo mais. O Romulo, os vinhos de Bordeaux são produzidos com as uvas Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, o conhecido corte bordalês. Naturalmente deveria ser vinhos encorpados marcantes. Boa pergunta, nós vamos entrar nas uvas daqui a pouco, certo? Vamos falar das margens e vamos falar das uvas. Sim, as uvas são parte importante desse potencial de guarda que os vinhos vão se apresentar ou não. Tá? Mas não é só a uva. Mas as uvas fazem parte desse processo. Por exemplo, citar as 3 uvas aqui, que é Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc, que são 3 das mais importantes para os vinhos de Bordeaux. Mas a gente vai ver que vai depender muito da área, vai depender muito da região. E mesmo assim, são vinhos de corte, tá, pessoal? A gente tem muito... Bordeaux é famoso por vinhos de corte, tanto tintos quanto branco. É muito difícil serem vinhos varietais, uma única uva. Normalmente entra um percentual de outras uvas nesse corte, tá? O Romulo ainda continua perguntando, por que alguns vinhos perdem essa potencialidade? Seria devido ao processo de amadurecimento e tudo mais? Boa pergunta também, a gente vai responder isso. Devido a vários fatores. A uva, ao ano, ao processo de vinificação, ao produtor, ao cuidado que teve no vinhedo. É uma soma de fatores. Por isso que em anos melhores em Bordeaux, o que acontece? Em anos melhores acaba acontecendo de ter um nível de qualidade médio maior. Tem um amadurecimento melhor da uva. E isso com certeza traz características mais positivas na média. Certo? O Marcelo perguntando qual o vinho, bom dia, o vinho que você está degustando de qual margem? Boa, então, Saint Julien. O vinho que eu estou degustando é o Chateau Lalande, que é Saint Julien, que é a margem esquerda, certo? Que é famoso por ter no corte uma presença de Cabernet Sauvignon um pouquinho maior. Isso a gente vai começar agora a entender durante a nossa degustação. E um vinho que se apresenta super bem ainda, mas já, né, passando do seu melhor. Mas interessante que ele está aberto aqui há mais de 1 hora desde que começou a aula, e ele está se mostrando bem ainda no nariz mesmo, sem agitar a taça. E agitando ele se apresenta super bem. A nota herbal bem presente, esse herbal seco, bem presente. Em boca se mostrando muito bem ainda também. Mas ok, lembrando que ele já está um pouco entrando no seu declínio. Ou seja, ele já passou do seu melhor. Mas ok, vamos avançar um pouquinho nessa questão. Certo? Primeira coisa, é uma região úmida. Se é uma região úmida, o que acontece? E aqui comparando quanto chove em Bordeaux versus outras regiões. E Bordeaux tem uma quantidade de chuva muito significativa, que é algo em torno aí de 900 a 1000 milímetros. E isso é importante. Mas isso é bom? Depende. Depende de cada lugar. Né? Então vamos comparar com outras regiões importantes de vinho no mundo, produtora. Então Mendoza chovendo algo em torno de 200 milímetros. Adelaide,
né, lá em South Australia, chovendo algo em torno de 600, Napa Valley algo em torno de 700. Se a gente pegasse uma média no mundo dos vinhos, o ideal seria uma média dos locais mais adequados, algo em torno de 600 milímetros, 700, mas isso vai depender muito de cada local. Em Bordeaux, o que a gente pode dizer é que é uma região úmida, ou seja, chove bastante, e essa umidade, ela é parte importante da oscilação de safra que vai ter em Bordeaux, com certeza, certo? Bom, e aí, se a gente falou que Bordeaux, o seu grande destaque são suas uvas tintas, vamos começar a entender um pouquinho elas. Porque essas uvas, elas vão ser plantadas de acordo com cada local. Ou seja, as características de terroir de cada local. E essas características vão determinar se vai ter mais ou menos cada uma dessas uvas aqui plantadas. Com certeza, a gente começa a falar de Bordeaux sobre os vinhos tintos com corte entre Merlot e Cabernet Sauvignon, principalmente, e entrando um pouquinho a Cabernet Franc aqui como uma uva importante também. São as três mais importantes. Depois a gente vai ter a Petit Verdot, também aparecendo como uma uva auxiliar importante. Ou seja, essas três que a gente já vai ver. A gente já vai entrar em detalhe, tá, sobre o perfil de cada uma delas. Super importante, Petit Verdot também vai ser importante. E depois nós vamos ter a Petit Verdot, uma uva auxiliar, tá? E depois a gente vai ter duas uvas que quase não aparecem, mas também são permitidas, que é a Côte, que também é mais conhecida como Malbec, certo? Que é uma uva importante que vai aparecer aqui, mas a gente tá vendo que tende a ser uvas um pouquinho mais, tende a fazer vinhos tintos com um pouquinho mais de intensidade. E uma outra uva, que também é importante, que é a Carmenère. Apesar de a gente estar pegando essa referência aqui desse gráfico, mostrando a Carmenère e a Cabernet Franc com vinhos regiões um pouco mais frescas e tudo mais, e com um pouco menos de cor, nem sempre isso acontece, tá? Muitas vezes, e esse aqui é só um gráfico de intensidade, principalmente de estrutura de vinhos, mas não significa que por coloração, né? Não significa que Cabernet Franc e Carmenère vão ter um pouco menos de coloração. Vai depender muito de local para local. Mas essas uvas são uvas importantes. E agora, eles estão autorizando, por causa do aquecimento global, algumas novas uvas para testes, que vão entrar em pequenas quantidades e tudo mais. Mas ok, uma outra coisa, e aí assim a gente já vai entrar nas uvas, e as uvas são extremamente importantes, e uvas e regiões, tudo bem, sub-regiões. Um outro vinho que aparece em Bordeaux, e que deixou, na verdade, foi o que trouxe maior destaque para Bordeaux durante muito tempo, foram os chamados Claret. Claret é um vinho tinto, mas quase como um rosé. E durante muito tempo, antes da gente ter esse grande boom dos vinhos tintos e tudo mais, Claret era um grande vinho que era uma referência para Bordeaux. Ainda é produzido, é um vinho quase um rosé mais concentrado, certo? Mas para a gente ter uma referência aqui, quando vocês ouvirem a expressão Claret, é um vinho quase rosé, que é feito com... Eles fazem uma sangria, né? Para concentrar um pouco mais o outro mosto. Mas ok, é um vinho que ainda é bastante conhecido, né? Quando vocês ouvirem a expressão já sabem. O Leandro perguntando se a Taná pode entrar no corte. Para Bordeaux, não é permitido no corte bordalês. Aliás, falei que Bordeaux é um vinho de corte, né? É famoso pelos seus vinhos de corte. E isso na sua maioria. E se a maioria é tinto, os mais famosos são os cortes para vinhos tintos. E essa referência de corte bordalês, ela vai acontecer para o mundo inteiro. Como assim para o mundo, Marcelo? O mundo vai copiar esse corte famoso dos vinhos de Bordeaux. E o que é esse corte famoso? É o famoso corte bordalês, que é uma mistura dessas uvas de Bordeaux. Então, quando usa a referência corte bordalês, é o corte, a mistura de vinhos feito, né, de uvas diferentes lá em Bordeaux. Claro que essa referência já hoje é utilizada para o mundo todo. Tipo, o Brasil faz corte bordalês. Por exemplo, o Chile. Os vinhos tintos do Chile mais famosos, né, os mais importantes, maior destaque, são o corte bordalês. E o corte bordalês está usando essa referência às uvas tintas de Bordeaux. Apesar de também pode ser usado para vinhos brancos. Tá? Para vinhos brancos é porque a gente já vai ver as uvas brancas daqui a pouco. Uvas principais de Bordeaux.
Vinhos tintos, com certeza, Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Sendo Cabernet Sauvignon e Merlot com um destaque bastante grande, certo? E aqui, tá, pessoal, um ponto importante que, assim, ó, é extremamente importante isso. Prestem atenção nisso. A uva mais plantada de Bordeaux é a Merlot. Por mais que alguns vinhos importantes, a Cabernet Sauvignon entre num percentual interessante. Mas a uva mais plantada é a Merlot. Por quê? Porque ela amadurece um pouco mais cedo. E se é uma região mais úmida, se é uma região que sofre com problemas de safra, plantar uma uva tinta que tu colhe mais cedo é uma garantia de tu ter safra. Não é todo ano que Cabernet Sauvignon amadurece bem. Não é todo ano que a Petit Verdot amadurece bem. A Cabernet Franc, ela é uma casta que ela é um pouco mais... Ela é uma casta intermediária, mas ela é um pouco mais... Tu colhe ela um pouco mais cedo que a Cabernet Sauvignon, mas depois da Merlot. Ela tem muitos esses compostos... Ela tem mais estrutura fenólica, né? Ela precisa de um amadurecimento maior da casca. Ela precisa amadurecer mais, evoluir, a desenvolver melhor a sua parte aromática, perder um pouco daquela nota herbal e tudo mais. Certo? Mas ok, a Merlot é a uva mais plantada. Ah, mas Cabernet Sauvignon é a uva mais importante? Não dá para dizer isso. O que a gente pode dizer é que a gente está falando aqui das uvas mais importantes. E as uvas mais importantes com certeza são essas três aqui. Tá? Deixa eu dar uma limpada nisso aqui. Para a gente começar a pensar um pouquinho. O que cada uva aporta, cada uva traz para o corte bordalês? O que é o corte bordalês? A gente já entendeu. É o corte com referência nos vinhos de Bordeaux. Então, a Cabernet Sauvignon, ela é uma uva que ela traz mais tanino, ela traz um pouco mais de estrutura, ela traz um pouco mais de cor, ela traz um pouco mais de acidez, ela traz muito esse caráter de fruta preta, ela traz uma nota herbal importante e ela traz estrutura tanino importante. Ou seja, ela é a uva que traz estrutura. Mas, por si, então, vou plantar mais essa uva. O problema é que ela não amadurece bem todo ano. E aí também tem um outro fator. Se tu quer vender um vinho mais cedo, mesmo em anos que amadurecem bem, Cabernet Sauvignon é uma uva mais estruturada, gera vinhos mais estruturados. Então é melhor, se tu quer vender o vinho mais cedo, tu fazer um vinho e botar um pouco mais de uma uva que deixa o vinho um pouco mais macio mais cedo, que é a Merlot. Que por mais que ela gere um pouquinho mais de álcool, que esse álcool gere um pouquinho mais de corpo, ela tem o tanino mais macio, mais suave, tem menos tanino, tem mais esse caráter de fruta mais fresca, principalmente esse caráter de fruta vermelha. Esse caráter que pode desenvolver com essa nota muito mais de ervas, que também traz algo complementar, e que dá o vinho, né? Primeiro, tu misturando esses dois perfis, tu faz um vinho que tu pode amaciar, e aí tu vai depender muito do que o produtor quer. Quer um vinho um pouco mais intenso? Bota um pouco mais de Cabernet Sauvignon, certo? Quer um vinho um pouco mais macio? Bota um vinho um pouco mais de Merlot. Por isso que a maioria dos vinhos, os vinhos de entrada, os vinhos, principalmente das apelações genéricas ali de Bordeaux, a maior parte do corte é Merlot. Vai entrar uma ou outra uva para trazer um pouco mais de intensidade, um pouco mais de complexidade, mas com certeza, né, o que predomina vai ser a Merlot. Tá, beleza. Então, não é todo local que consegue amadurecer bem Cabernet Sauvignon. O Cabernet Franc pode ter um pouco mais de dificuldade. A Petit Verdot, como é uma uva tardia também, ela também tem dificuldade. Então, ela é plantada em pequenas áreas. E aí, cada produtor vai ter vários vinhedos. Vai escolher a área que vai ter de uva em cada vinhedo. Mas, com certeza, ele vai ter... No máximo, os melhores produtores que tem Cabernet Sauvignon vão ter metade, no máximo, de Cabernet Sauvignon. A maioria das vezes vai ter menos Cabernet Sauvignon, vai ter mais Merlot. E aí vai ter um vinhedo de Cabernet Franc, 2 vinhedos de Cabernet Franc, depende da área. E um vinhedo, às vezes, alguns produtores vão ter de Petit Verdot. E o que a Petit Verdot traz? A Petit Verdot traz, no corte, aqui, a nossa querida Petit Verdot, ela traz no corte, ela é a uva do tempero. Como ela é mais tardia, ela pode trazer um pouco mais de tanino, ela tem um tanino um pouquinho mais grosso, um pouco mais granuloso, ela traz um pouco mais de cor, ela pode trazer uma nota terrosa, ela pode trazer uma nota um pouco mais especiada, mas é a uva do tempero.
Os produtores vão colocar, quando coloca Petit Verdot no corte, vai entrar 1%, 2%, lá muito lá numa exceção 5%. Por quê? Porque também não é todo ano que amadurece bem. Certo? E quando consegue amadurecer bem, eles colocam e pode trazer um pouco mais de complexidade. Mas uma outra uva importante é a Cabernet Franc. E a Cabernet Franc, em áreas onde a Cabernet Sauvignon e a Petit Verdot não conseguem amadurecer, porque é mais frio, é um pouco mais úmido, quem vai aparecer no corte com a Merlot, lembrando que a Merlot é amplamente plantada, vai ser a Cabernet Franc. E a Cabernet Franc, ela tem um pouco mais de tanina, ela tem um pouquinho mais de acidez que a Merlot, ela traz um pouco mais dessa nota floral, ela pode trazer um pouco mais dessa nota de fruta, essa nota especiada, as notinhas terrosas, então ela traz um pouco mais de complexidade. Então, áreas onde Cabernet Sauvignon, Petit Verdot não amadurece, o corte vai acontecer de Merlot com Cabernet Franc. E isso é extremamente importante, porque essas são as 4 uvas principais de Bordeaux. E é que é extremamente importante porque o local vai ser predominante para a escolha das uvas que serão plantadas. Claro que isso também vai impactar depois, né, para cada um dos vinhos. Ok? Bom, algumas perguntas estão chegando aqui. Se existe uma regra de percentual para cada uma das uvas no corte bordalês? Não existe. Cada produtor faz como quiser, certo? Cada produtor planta, colhe e vinifica como quiser. Aliás, esse é um outro ponto importante quando a gente fala de Bordeaux. Quem tem a classificação, de modo geral, é o produtor. E daqui a pouco a gente vai entrar nas denominações e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, diferente da Borgonha, que a área demarcada é o terroir, é o vinhedo, em Bordeaux, quem ganha a classificação é o produtor, é o chateau. Então, se o chateau compra mais uvas, não tem problema. Se ele compra mais áreas, não tem problema. Ele continua, ele que tem aquela referência. Por exemplo, Chateau Margaux, ele é um Premier Grand Cru Classé, ou seja, o mais alto nível da classificação de Grand Cru de Bordeaux. Se ele comprar mais vinhedos, ele continua fazendo o vinho dele Chateau Margaux com a mesma referência dele. Se ele comprar vinhedos em volta, não tem nenhum problema, certo? Diferente da Borgonha, que o que é classificado é o vinhedo. Em Bordeaux, o que é classificado é o Chateau, é o produtor. Lembra que a gente falou que eles são mais comerciais? Bom, aí já dá pra gente começar a ver isso, né? Eles são muito mais comerciais. Muito mais. Certo? Bom, ok. Uma referência pra gente saber. E aqui a gente começa a estudar um pouquinho o perfil das uvas. Isso que a gente falou, né? O perfil sensorial. Então a Merlot, ela é uma uva que tende a ter um pouco menos de cor, uma cor intensidade média, tem uma intensidade de aromas e sabores, uma capacidade, uma boa evolução desses aromas e sabores, muito mais caráter de fruta vermelha, tem taninos normalmente médios, gera um pouquinho mais de álcool e um pouquinho mais de corpo, ou seja, ela amadurece mais cedo, ela retém também um pouquinho mais de açúcar, e a acidez normalmente é média. Então, é a uva que garante safra. Na dúvida, é a Merlot que vai garantir safra. E Cabernet Sauvignon fazendo esse contraponto importante. Mas não é todas as áreas de Bordeaux que a Cabernet Sauvignon consegue aparecer bem. E aí vai aparecer o quê? Com um pouco mais de cor, ela traz um pouco mais de tanino, ela traz um pouco mais de acidez, traz um pouco mais esse caráter de fruta preta. E as duas se dão muito bem por madeira. Aliás, esse é um conceito importante, Bordeaux, né, que Bordeaux traz e leva para o mundo. Lembra que esses conceitos históricos? O uso de madeira, a barrica francesa bordalesa, aquela de 225 litros, ela é inventada aqui em Bordeaux. É aqui essa referência, certo? E aqui a Cabernet Franc como sendo essa uva tinta, digamos, intermediária entre a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Apesar de ter características diferentes, né? Ela tem um pouquinho mais de cor, tem um pouquinho mais de tanino, tem um pouquinho mais de acidez, pouco menos do que a Cabernet Sauvignon, mas entregando e podendo entrar no corte com o Merlot em áreas onde Cabernet Sauvignon não consegue amadurecer. Cabernet Sauvignon é uma uva tardia, uma uva difícil, tá? Vamos pensar na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha tem Cabernet Sauvignon? Tem. Mas a maioria dos vinhos na Serra Gaúcha, inclusive a DO, Vale dos Vinhedos, ganha referência, porque a Merlot é plantada e é a mais plantada. E por quê? Porque é uma região fria e úmida. Lembra um pouquinho Bordeaux, inclusive, tá? Um pouquinho.
Aqui dá pra gente pensar, olha só. Aqui é Chateau Lagrange. Inclusive falei nele, né? E aqui dá pra gente pensar, olha só, o que tá marcado aqui, tá? Vocês estão vendo os vinhedinhos marcados aqui. Uvas plantadas. Então, olhem aqui. Primeiro, o roxinho é Cabernet Sauvignon. Olha onde tem Cabernet Sauvignon. Ah, em algumas áreas importantes aqui. E vermelho é Merlot. Então, dá para ver que esse vinhedo, quase 50% dele é um vinhedo da margem esquerda. Vamos pegar essa referência, tá? Tem quase 50% dos seus vinhedos com Cabernet Sauvignon. E quase 50% dos seus vinhedos com Merlot. Então, margem esquerda, algumas áreas da margem esquerda consegue amadurecer Cabernet Sauvignon um pouquinho melhor, certo? Mas podem ver, mesmo assim, 50% dos vinhedos é Merlot para garantir a safra, mesmo em anos mais ruins, anos difíceis. E podem ver aqui nesse azulzinho mais escuro, aonde tem Petit Verdot. Então, Petit Verdot tem uma referência aqui, uma partezinha, uma parcela dos vinhedos, e aqui outra parcelinha. Por quê? Porque se anos difíceis Cabernet Sauvignon já não vem, já não consegue amadurecer bem, a Petit Verdot menos ainda, certo? Então, beleza. E isso aqui acontece muito em algumas áreas da margem esquerda, aonde a gente vai ter o solo mais quente, aonde a gente vai ter o solo mais propício a um amadurecimento um pouquinho maior e mais longo das uvas. Então, isso vocês já podem começar a pensar, vocês já podem começar a anotar, porque isso é um ponto importante quando a gente fala da região de Bordeaux. Margem esquerda, algumas áreas com solos mais quentes. Que solos mais quentes são esses? Solos com principalmente presença de pedra, com presença de areia. Certo? Bom, mas a gente vai avançando. Aqui a gente está falando de um chateau que está na margem esquerda. E aí a gente está vendo Cabernet Sauvignon aparecendo bem. Mas percebam uma coisa. Por mais que a gente fale muitas vezes, a margem esquerda Cabernet Sauvignon. Gente, não é o maior volume da margem esquerda. O maior volume é Merlot ainda. E pode ver aqui um chateau importante de Cabernet Sauvignon. Metade dos vinhedos, né? Talvez um pouquinho mais da metade, que só que é Cabernet Sauvignon. E aqui as outras uvas permitidas, certo? No corte bordalês. Que é, historicamente, a Malbec, que lá é chamada de Côte, e a Carmenère, que quase não é plantada, porque é uma uva também muito tardia. E agora eles autorizaram, por causa do aquecimento global, tá tendo muito problema, eles estão com medo, certo? Que vai perder o caráter dos vinhos, não vai conseguir amadurecer bem algumas uvas. Novas uvas que vão ser utilizadas de um pequeno percentual, certo? Que a regra agora é, e isso para os vinhos de entrada, certo? Que até 5% dos vinhedos podem estar com essas novas uvas e até 10% pode entrar nos vinhos de corte. Que uvas são essas? E a gente pode ver que são uvas que se adaptam bem a áreas um pouquinho mais quentes, como a Touriga Nacional, amplamente plantada em Portugal, a Arinarnoa, outra caça portuguesa importante, a Castetes e a Marcelin. Olha a Marcelin aparecendo aqui. O Brasil é um bom produtor de Marcelin. Uma uva que vai começar a ganhar destaque. Ó, dica, nota mental para produtores. Atentem-se a Marcelin, certo? Produtor brasileiro, tem muito produtor com Marcelin bom aí, não dá destaque para essa uva. Pode ser um diferencial interessante. E agora vai ganhar mais destaque porque Bordeaux autorizou, né, caráter experimental por alguns anos, para ver se essas uvas vão poder se adaptar. Então pode ser utilizado. Aliás, esse vinho que eu estou provando, ele é um vinho que, ele é um chateau que é perto, Chateau Lagrange, tá? Não é muito distante. Inclusive fica do ladinho. E ele é um corte também que, ano 2009, é um corte de 53% Cabernet Sauvignon, 47% Merlot. De quase meio a meio. Um ano bom. Isso normalmente quando é anos ruins, nas safras não são muito boas, o que acontece? Eles aumentam a quantidade de Merlot e diminui a quantidade de Cabernet Sauvignon. Principalmente nos melhores vinhos, porque daqui a pouco o Cabernet Sauvignon não vai ser tão interessante, não vai estar tão boa qualidade, talvez seja um vinho um pouco mais difícil de se provar. Tá, deixa eu trazer, vamos ver aqui algumas perguntas de vocês, tem várias perguntas chegando. O Zé Santos, esse percentual de umidade e chuva diminuiu agora com o aquecimento global, muda o perfil dos vinhos? É exatamente isso que a gente estava falando, Zé. Tá mudando e eles estão preocupados. Por quê? Porque tá mudando muito rapidamente o perfil dos vinhos. Aliás, aquecimento global é um problema, gente, global. Certo? Principalmente para a produção de vinho. A gente tem problemas aqui muito sérios, né? Cada vez mais
a gente sem saber lidar, como lidar e tudo mais com o aquecimento global, porque tá evoluindo muito rápido, certo? E tá aquecendo. Catena fez um pronunciado há pouco tempo atrás, uma entrevista dizendo, olha, cada vez mais os vinhedos na Argentina e Mendoza tem que correr para altitude, porque tá ficando muito quente, certo? Marcelo perguntando, é verdade que os vinhos brazucas Marcela são ótimos de algumas vinícolas? Sim, tem algumas vinícolas já produzindo bem, de forma bem interessante, mas ainda sem usar muito destaque, e muitos acabam fazendo Marcelã e usando em corte. Mas é uma uva, até mais pra frente fazer uma aula só sobre Marcelã, porque eu acho que vale a pena, tá? Porque realmente são vinhos bem interessantes. A Cláudia perguntando, devido ao excesso de umidade, quais são os tipos de doença principal? Boa pergunta. Tem várias doenças que podem acontecer aqui, principalmente questão de fungos, principalmente a questão porque como a região também é um pouco mais plana, é uma região que não tem tanto vento, então acaba que a umidade é um problema. Solos que tem a retenção de umidade, uma região um pouco mais chuvosa, um pouco mais úmida, pode ter problema de amadurecimento muito sério, principalmente em solos mais frios. O que seriam esses solos frios? Principalmente solos de argila, solo de calcário, que a gente vai ter muito na margem direita. Então tem várias doenças aí, e principalmente amadurecimento, certo? A gente já falou que não pode entrar no corte de Bordeaux. O Luiz perguntando, você deixa a garrafa aberta ou fecha com a rolha depois de aberto? Fica na mesa e ele não perde a refrigeração? Bom, aqui, esse vinho, o que eu tô provando agora, primeiro, eu tirei uma dose dele com o Coravin, certo? Eu não tirei a rolha. Eu botei o Coravin aqui e tirei uma dose, que eu consigo tirar o vinho sem tirar a rolha. Mas vocês podem ver aqui, ó, que já tá, o vinho tá sem uma dose, que eu já tirei ele, mas eu tirei sem tirar a rolha. E aqui, no meu estúdio, eu tô com o ar-condicionado ligado. Então aqui tá uma temperatura de 20 graus, mais ou menos, que é uma temperatura ok. Talvez se eu fosse servir esse vinho, eu baixaria um pouco mais a temperatura dele, né, um pouquinho mais. Mas ok, para aqui para degustação, tá tranquilo, dá pra gente fazer, certo? Legal. Então algumas questões. Gente, a hora! Nossa, como passou rápido! Gente, tá 1h30 já aqui com a aula. Nossa, que loucura! Bom, tem muita coisa pra gente falar sobre Bordeaux, certo? Muita coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, a gente nem entrou ainda nas margens, a gente nem falou das uvas brancas, a gente nem falou das sub-regiões, só que passou muito rápido. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu acho que vale a pena. Eu vou, na aula que vem, na próxima aula, eu vou seguir falando sobre Bordeaux. Eu vou avançar da onde a gente parou. Que a gente parou nas uvas, e aí a gente segue para as uvas brancas, vamos para as sub-regiões, vamos para as margens, vamos começar a entender isso melhor, certo? A partir de agora, porque foi uma loucura, né? Tipo, a aula passou voando aqui, mal provamos o vinho, mas isso acontece sempre, mas tudo bem. E Bordeaux merece a gente dar uma atenção um pouco maior. Não seria a aula da semana que vem, mas vai ser. Então a próxima aula vai ser sobre Bordeaux e a gente continua estudando, certo? Sobre Bordeaux. A gente mal começou a falar sobre Bordeaux. Então acho que mais uma aula a gente já consegue entender um pouco melhor. Tá? Mesmo 2 aulas vão ser pouco, mas já vai dar pra gente entender bem. Ok? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.